Jornalista Lanuce Martins, que morreu no último dia 25 em Brasília, aos 27 anos, durante uma cirurgia de lipoaspiração, foi vítima de erro médico, segundo afirmou na última sexta-feira a delegada que preside o caso, Marta Vargas. Casos como este não são muito incomuns. O Brasil bate recorde no número de lipoaspirações a cada ano. Por isso, a segurança durante o procedimento deve ser fator preponderante. Vamos ver o que diz um especialista sobre este assunto. Confira. Se submeter a uma cirurgia plástica é o sonho de muitas pessoas. Um sonho que vem se tornando realidade cada dia mais. A técnica está mais acessível, porém as pessoas se preocupam muito com segurança no procedimento. Sobre isso eu converso agora com a doutora Georgia Machado, nossa consultora, especialista nesse assunto, cirurgia plástica. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Natália. Doutora, como eu falei, as pessoas estão tendo mais acesso à cirurgia plástica, né? Inclusive os números do ano passado foram surpreendentes. Surpreendentes, um aumento de aproximadamente 30%. Quer dizer, já era um bom volume, né, a população brasileira que poderia se submeter à cirurgia plástica. Agora esse número cresceu enormemente, até para nossa surpresa. Inclusive entre os homens. Inclusive entre os homens. O que define essa segurança no procedimento, doutora? Porque, vez por outra, nós somos surpreendidos com notícias de pessoas que morreram durante lipoaspiração, hidrolipo. O que pode garantir a segurança nesse procedimento? Natália, esse, inclusive, é uma pergunta pertinente no consultório. Sempre tem muita gente que tem vontade, mas tem medo, porque aqui e acolá ouve falar que em algum lugar teve uma pessoa que foi submeter um procedimento e aconteceu alguma coisa. Então, geralmente, quando vem essa notícia, a gente procura saber até para poder, né, ter sempre uma resposta. E geralmente, Natália, que a gente observa, ou é numa clínica que não tinha capacidade para fazer determinado procedimento, ou o profissional não é habilitado. E eu sempre até digo para as minhas pacientes que é tão difícil ter, que quando tem, já aparece no jornal, que aparece na revista e tal, que aconteceu. Porque realmente, se a gente for levar em consideração a estatística do tanto de gente que submete a um procedimento cirúrgico de cirurgia plástica em relação ao tanto que tem complicação, é mínimo. Então, os critérios para segurança, a saúde do paciente, a idade do paciente. Esse exame pré-operatório é fundamental. Inclusive a gente descobre muita coisa no pré-operatório, às vezes uma gravidez, às vezes o paciente tem uma cardiopatia. Às vezes está preparado para operar e não pode mais. Está preparado e não pode. Então, aquela questão da lipo para emagrecimento, né, que na verdade a lipo é aquela lipo que todo mundo diz assim, para que tu vai fazer lipo, você é tão magra? É a lipo ideal, porque é aquela lipo de pouca quantidade, que todo mundo acha que não há necessidade, mas aquela gordura que não sai na academia, aquela gordura que está ali, mesmo a pessoa sendo muito magra, essa é a gordura ideal, é a gordura que você tira com segurança, né, que é em menor quantidade e que diminui a probabilidade de você ter complicação. Então, assim, um hospital realmente bem preparado, uma equipe bem preparada, que tudo isso você pode ter acesso a informações antes, pesquisar realmente antes do procedimento, tudo isso você hoje facilmente você tem acesso a essas informações. Inclusive médicos de outras especialidades realizando cirurgia plástica, que não é tão incomum. Isso é verdade. Existe hoje de todas as formas, né, uma certa invasão, né, da cirurgia plástica por pessoas que querem realizar esses procedimentos e essas pessoas, inclusive, são as que vendem o procedimento como se fosse simples. Né? A hidrolipo, ela pode apresentar algum risco realmente? É o mesmo risco da lipoaspiração? Qual a diferença? O procedimento é realizado da mesma forma, através de cânulas que aspiram a gordura. O procedimento é igual. O que muda? Muda a forma como o paciente é anestesiado. No centro cirúrgico, no hospital, o paciente está sob monitorização, está com o anestesista ali do lado, está com um tipo de anestesia, ou a geral, ou a peridural, que te dá uma analgesia adequada. E na anestesia local é um anestésico que tem um potencial tóxico grande
que no caso da hidrolipo. No caso da hidrolipo. Que se ele for colocado em grande quantidade, ele realmente aumenta a probabilidade de você ter complicação. Então, se você vai fazer uma coisa pequena, no consultório, um retoque de cirurgia, uma coisa bem pequena mesmo, uma área pequena, tudo bem, porque realmente a concentração adequada, não acontece nada. Mas se de repente você vai fazer uma área enorme, não, eu quero tirar a barriga, quero tirar aqui do lado, num consultório fica complicado, porque você tem que colocar muita quantidade de anestésico, senão o paciente sente dor. Então, você botando muita quantidade de anestésico, esse mesmo anestésico ele pode vir a ser tóxico. Então, o que acontece? Nessa hora você não tem a quem recorrer, porque você está sem uma ajuda de um colega, você está sem um acesso venoso, você está sem um acesso a oxigênio para esse paciente. Então, assim, se for uma área muito grande, realmente tem que ter cuidado. Se for muita quantidade de gordura, tem que ter cuidado. E a lipo é o procedimento que dá mais problema? Na cirurgia plástica, sim. Por quê? Mais do que silicone? Mais do que silicone. Por quê? Porque em um determinado momento você vai ter uma grande quantidade de gordura na corrente sanguínea. Isso pode levar à obstrução pulmonar, no caso que seria a embolia, em termos bem resumidos, né? Então, assim, pode acontecer em qualquer pessoa. Até, por exemplo, vou te dar uma coisa bem prática. Você pode quebrar esse osso aqui da perna, o fêmur, e você pode ter embolia pulmonar. Não é único da lipoaspiração. Não é único, mas pode acontecer durante uma lipoaspiração e é um processo irreversível, assim, naquele momento. Então você realmente tem que ter um bom local, um suporte adequado. O paciente tem que ser uma paciente rígida. O que é isso? Um paciente que tenha condições, tenha uma idade boa, que tenha todos os exames ok para poder suportar, ir para uma UTI, para poder suportar qualquer eventualidade. Exatamente. Então, assim, é uma lipo grande, são muitos procedimentos, tem que estar num hospital bom, tem que estar com uma equipe boa. Em primeiro lugar, pesquisar o médico, né? Ter informações sobre o médico que vai realizar a cirurgia. Assim, ele é um especialista, ele tem um bom volume, ele é uma pessoa que tem uma boa reputação, assim, de uma maneira geral, né? E como as pessoas podem obter essas informações? Existe algum site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Site da sociedade, mas que eu sempre falo é que a propaganda boca a boca, ela é muito importante. Você vai, faz com uma amiga que já fez, que já sabe como é, que teve um bom resultado, que tudo ocorreu bem, inclusive no hospital também. Isso é uma coisa básica, né? Eu acho que todo mundo vai atrás, não tem como a pessoa não recorrer a essas informações. Mas é basicamente isso, Natália. Na cirurgia plástica, o procedimento que geralmente vai para os noticiários é a lipoaspiração, né? Porque prótese silicone é uma cirurgia muito tranquila, muito rápida. Pálpebra, face, orelha em abano, a própria rinoplastia. São cirurgias muito tranquilas. Apresentam bons resultados, o paciente fica satisfeito. Com certeza. Ok, doutora, muito obrigada então por mais uma vez esclarecer as nossas dúvidas, trazer informações aqui para o nosso check-up. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho cada vez mais reconhecido aqui em Fortaleza e fora do nosso estado também, até fora do país. Que você continue com esse sucesso todo. Obrigada.